Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, sejam todos muito bem-vindos. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo e o amor de Maria esteja sempre convosco. Hoje nos reunimos mais uma vez para meditarmos o Santo Evangelho. Hoje celebramos o 17º domingo do tempo comum e hoje o Evangelho nos apresenta parábolas que nos falam sobre o reino dos céus. Abramos o nosso coração para ouvir a palavra de Deus. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: o reino dos céus é como um tesouro escondido no campo. Um homem o encontra e o mantém escondido. Cheio de alegria, ele vai, vende todos os bens e compra aquele campo. O reino dos céus também é como um comprador que procura pérolas preciosas. Quando encontra uma pérola de grande valor, ele vai, vende todos os seus bens e compra aquela pérola. O reino dos céus é ainda como uma rede lançada ao mar e que apanha peixes de todo tipo. Quando está cheia, os pescadores puxam a rede para a praia, sentam-se e recolhem os peixes bons em cestos e jogam fora os que não prestam. Assim acontecerá no fim dos tempos. Os anjos virão para separar os homens maus dos que são justos e lançarão os maus na fornalha de fogo. E aí haverá choro e ranger de dentes. Compreendestes tudo isso? Eles responderam: sim. Então Jesus acrescentou: assim, pois, todo mestre da lei que se torna discípulo do reino dos céus é como um pai de família que tira do seu tesouro coisas novas e velhas. Palavra da salvação. Queridos irmãos e irmãs, o Evangelho desse 17º domingo do tempo comum vem nos trazer mais uma parábola sobre o reino dos céus. E esse Evangelho nos faz duas perguntas fundamentais. Qual é o maior tesouro da nossa vida? E a segunda pergunta: por aquilo que realmente vale a pena, o que nós estamos dispostos a deixar? Jesus compara o reino dos céus a um tesouro escondido e uma pérola de grande valor. Quem encontra esses tesouros vende tudo que tem. Não por tristeza, não por egoísmo, e sim por felicidade, por alegria, porque descobriu algo infinitamente melhor do que tudo aquilo que já tinha. O Catecismo da Igreja Católica nos ensina que o ser humano foi criado por Deus e que somente nele encontra a verdadeira felicidade. Ou seja, aqui o Catecismo já está nos dizendo que a verdadeira felicidade vem de Deus. O nosso maior tesouro vem de Deus. No entanto, quantas vezes colocamos o nosso coração em coisas mundanas, em coisas passageiras? Colocamos as nossas preocupações, as nossas vidas em tesouros que não valem a pena, como dinheiro, reconhecimento, fama, redes sociais ou até mesmo os bens materiais. Tudo isso passa. Tudo isso na nossa vida passa, mas Cristo permanece. São Pedro é um grande exemplo dessa escolha. Quando Jesus o chamou, ele deixou as redes e o seguiu. Mais tarde, quando muitos abandonaram o Senhor, Pedro fez uma profissão de fé, que se resume no Evangelho de hoje. Senhor, a quem iremos? Tu tens palavras de vida eterna. São Pedro disse: Senhor, não temos para onde ir, não temos outros tesouros.
O Senhor nos dá o tesouro, o Senhor é a vida eterna. Pedro havia encontrado o seu verdadeiro tesouro e compreendeu que nada era mais valioso do que estar com Cristo. Hoje eu escolhi essa sala temática, aqui no fundo a imagem de São Pedro, não é à toa. É que para nós, ao olharmos a imagem de São Pedro, possamos largar as redes e seguir a Jesus. Por fim, Jesus fala da rede lançada ao mar, lembrando que um dia estaremos diante de Deus. Hoje é um tempo de conversão, de escolher o que realmente tem valor e de colocar o reino dos céus em primeiro lugar. O Evangelho de hoje também nos traz a seguinte reflexão: no mundo nós vamos encontrar diferentes tesouros, tesouros que o mundo nos oferece, como eu já disse, reconhecimento, alegrias passageiras, mas o único lugar que nós conseguiremos encontrar o verdadeiro tesouro é ao lado de Cristo, é na Eucaristia, na Santa Missa, nos sacramentos da Igreja. Como dizia Santa Teresinha do Menino Jesus, só Deus basta. Que essa também seja a nossa certeza. Que tenhamos a coragem, amados irmãos e irmãs, de deixar tudo, assim como diz no Evangelho, de vender tudo e ir atrás do nosso verdadeiro tesouro. E o nosso verdadeiro tesouro é Jesus. Devemos deixar de lado, como diz o Evangelho, as coisas velhas. Devemos deixar de lado tudo aquilo que nos afasta de Deus e escolher todos os dias o único tesouro que jamais passa: Jesus Cristo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor esteja convosco e vos guarde em seu infinito amor. Que a exemplo de São Pedro e de Santa Teresinha do Menino Jesus, possamos escolher Cristo todos os dias, largarmos as coisas velhas e seguirmos o seu caminho. E que Deus Todo-Poderoso, pela intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, vou ficando por aqui. Fique com Deus. Até semana que vem.